Outra concepção importante é quanto ao que a gente entende por conflito, quando eu vi o título aqui. Eu acho que superar a ideia que o conflito diz respeito exclusivamente à relação do adolescente com a autoridade, com as regras, com a lei. Eu gostaria que a gente pudesse pensar que o conflito não ocorre só no mundo objetivo. O conflito, e acho que aí é mais produtivo para todos nós, para o nosso trabalho, ele precisa ser entendido como um acontecimento perturbador do mundo subjetivo do adolescente. O conflito tratado aqui, então, é um acontecimento interno do adolescente, em que há a confluência de tendências, de vontades, impulsos opostos, ou entre esses impulsos e as exigências sociais de comportamento. Essa vivência do conflito como algo interno é ela que produz ansiedade, angústia, dificuldade de se posicionar com clareza para ele mesmo, não é só para nós. Mas como assim? Você acabou de falar isso, agora está falando aquilo. A dificuldade dele é de se posicionar com clareza para ele mesmo. E se revela como? Naquilo que nós, muitas vezes, não damos conta de lidar. Em comportamentos instáveis. Ora ele é um doce de coco, ora ele está lá naquele canto, não chega perto que avança, né? Em comportamentos explosivos que ele mesmo estranha. É só ler os depoimentos dos adolescentes, ele fala depois, não sei porque eu fiz isso. Ai, não sei porque que eu falei isso para a educadora. Nossa, ela é tão legal comigo e eu bati a porta na cara dela, enfim. Ou comportamentos ininteligíveis, que nem ele mesmo consegue compreender aquele, né, comportamento. Algumas situações rapidamente. Desses conflitos internos e que a gente precisa prestar atenção para ajudar. A história da ajuda. Conflito em relação aos acontecimentos do próprio corpo. As mudanças corporais, gente, são inexoráveis, né? Ninguém pode parar essas mudanças, né? O hormônio começa, o peito começa, os pelos, o pinho do pênis começa a crescer, enfim, né? O adolescente não tem controle sobre isso e isso pode produzir muito desconforto, muita angústia. O corpo está mudando, ele está perdendo aquele corpo infantil, por isso que ele é tão atrapalhado, que ele derruba, que ele bate com mais força a porta, e aí ele não aprendeu a pedir desculpa, então a gente acha que bateu de propósito, mas na verdade, né? E portanto, as sensações que ele tem se alteram. Ao mesmo tempo, ele tem um ideal de corpo adulto, né, do que ele quer ser, ainda mais aqueles modelos, né, tanto masculino quanto feminino. Antigamente era só feminino, agora tem os masculinos também, né? E esse ideal de corpo adulto, né, pode se realizar ou não. E as tentativas do adolescente são, às vezes, no sentido de ignorar, disfarçar, negar, permanecer infantil na aparência, né? Ou de buscar valorizar, né, excessivamente algum aspecto, né? E atualmente eu penso que isso é particularmente delicado e conflitivo, porque o corpo ele é objeto de muitas idealizações, né? Os modelos de beleza e de muitas intervenções. Então, o adolescente sabe que tem a cirurgia plástica, que tem a lipoaspiração, que tem a história lá da coisa da maquiagem eterna, enfim, né? Outra coisa que a gente tem que prestar atenção é que para o adolescente, que às vezes a gente cisma muito com eles, embora a gente tem que conversar dentro da coisa do bom senso, da adequação, que ele vai aprender com a gente também, é que a história da roupa. A roupa faz parte do corpo do adolescente, ela não é, né,
algo, às vezes como a gente, você põe qualquer coisa e sai, né? É assim, ou precisa esconder, ou precisa mostrar, né? E como o adolescente lida com essas mudanças, por isso que nós precisamos prestar atenção, dar um apoio, parará, está diretamente ligado com a formação da sua autoimagem e autoestima. Outro ponto é o conflito de interesse, a dificuldade de escolher. E escolher produz angústia. É só vocês mesmos pensarem quando vocês têm que escolher entre coisas muito importantes, porque implica em perda, não é? E o adolescente tem que escolher o tempo todo. Pensa lá, quantas situações, né? Esse conflito de interesses, né? Ele se revela, por exemplo, na labilidade de interesses, né? De manhã ele gosta de Kung Fu e de culinária, mas de manhã ele decide que vai fazer a Kung Fu. Maior mão de obra para conseguir o curso. Mais de tarde ele viu não sei o que na televisão e ele não quer mais o Kung Fu. Ele quer fazer o curso de culinária. Ao mesmo tempo, é importante aquela história que eu falava lá da nossa tolerância, né? De entender que ele está conhecendo outras possibilidades, ele nem sabia que existia o curso de culinária, gente, por isso que ele não é. E eu penso que essa tolerância de saber que ele está experimentando também, e aí, ó, é só por isso que eu propus aquele exercício no começo de lembrar das adolescências, porque toda vez, por exemplo, que eu lembro da minha, que já faz muitas décadas, mas eu lembro que a coisa da experimentação, de fazer um pouquinho do curso X, Y, Z, acho que tem um abecedário inteiro, né? Então ele está tendo muito acesso à informação, e se a instabilidade marca os seus vínculos afetivos, né? É importante para a gente entender por que o interesse na atividade que ele desenvolve com muito afinco, de repente a dedicação virou puro desinteresse. Outro conflito é em relação estou terminando, aos grupos de referência. Então, os valores anteriores que ele traz, né? E, ao mesmo tempo, a necessidade de ser aceito pelos novos grupos de referência. Esse é um conflito dentro dele, né? Não quer dizer, muitas vezes, quando daí ele vai para o lado dos grupos, que ele resolveu isso numa boa, né? E aqui eu gosto também de lembrar o que o Hobsbawm, o historiador lá, ele diz sobre isso. É que é algo para a gente pensar mesmo. Ele diz assim: o fenômeno mais enigmático do final do século XX, que eu acho que permanece enigmático sem a gente entender atualmente, é que se constatou uma ruptura dos valores das novas gerações com as gerações anteriores. A história de passar de uma geração para outra, houve uma ruptura. E aí eu acho que a gente pode compreender o nosso estranhamento, pelo menos eu me reconheço aí, quanto às novas formas de expressão dos adolescentes, por exemplo, o comportamento amoroso sexual. É como se a gente não compreendesse de fato, né? E aí a gente estuda, pesquisa, lê mais não sei quem, e aí a gente olha o que está acontecendo e continua sem compreender. Mas eu acho que não compreender é melhor do que achar que já compreendeu e ficar com uma explicação qualquer, né? O outro conflito é com relação à escolha dos modelos de identidade. Quem sou eu e o que eu quero ser? E é por conta disso que nós problematizamos muito os modelos que aparecem na mídia, não é? Que valores que estão passando, né? O outro conflito é ligado ao estabelecimento da escala de valores próprias, né? Então tem aquilo que ele acompanhou dos pais, mas tem essa ruptura, né? E tem uma influência importante das relações atuais, dos grupos atuais. Outro conflito que a gente
vê muito e que a gente não entende e a gente faz uma besteira do tamanho de um elefante que a gente joga na cara do adolescente, isso, que é a história dele buscar a autonomia, a independência e, ao mesmo tempo, ainda ter uma dependência emocional, afetiva, financeira, material, uma dependência dos cuidados. A gente fala, não, mas você não falou que você já vai, já pode ir, que você sabe se cuidar, que você vem me impedir? Gente, é isso que ele está vivendo. É só lembrar de todos nós, aliás, colo, cuidado e tal, não é só na adolescência, certo? A vida inteira, graças a Deus, a gente gosta de um colo, a gente tem uma dependência afetiva de alguém, não é? Então, esse é um conflito muito grande para o próprio adolescente. E, finalmente, o conflito se revela na contestação da autoridade, do que é instituído. Ele precisa se diferenciar, ele está criando sua própria identidade. Às vezes ele nem pensa muito aquilo, mas ele diz eu, né? Ele está construindo essa identidade, e a contestação pode muitas vezes significar uma transgressão às regras para experimentar também quais são as consequências. Né, a coisa daí, nós não estamos mais falando de acolhimento nem de tolerância, nós estamos falando de permissividade, né? Pode tudo. E a hora que pode tudo, gente, o nosso adolescente também fica abandonado. Ele fica à própria sorte. Ele precisa decidir, né, sobre coisas às vezes muito importantes. Então, a regra, embora ele esperneie, ele bate a porta do quarto, mas a regra tem que ter para nós, e vai tendo para eles, não um sentido só de repressão, né? Mas o sentido do cuidado, né? Tem a ver com o cuidado, e aí fica mais fácil falar da regra, se a gente entende a regra como cuidado.